isso aí, pessoal. Está no ar o nosso Momento Jurídico aqui no nosso Família Verzola Recebe. Quem vai estar conosco durante todo o mês de abril é o advogado Dr. Antônio Roberto Soares, que vai falar de um assunto dos mais interessantes. Doutor Antônio, vamos lá, agora é com você. Olá, pessoal. Meu nome é Antônio Roberto Soares, sou advogado criminalista. Você já observou como tem sido recorrente os acidentes de trânsito com vítimas, às vezes vítimas fatais e às vezes não fatais? Pois bem, na maioria das vezes a pessoa responde pelo crime culposo, mas mesmo sendo o crime culposo, a pessoa tem desdobramentos sérios na justiça com relação a isso. Ela responde pelo crime culposo e a pena é de detenção de 2 a 4 anos. Há a possibilidade, quando a pessoa ingere bebida alcoólica, dessa pena ir de 5 a 8 anos. Quando o crime é culposo, ou seja, a pessoa age com imprudência, por exemplo, ingere bebida alcoólica e assume o volante do carro, ou com negligência, por exemplo, quando ela deixa de dar manutenção adequada em seu veículo, ou por imperícia, quando ela não está devidamente habilitada para conduzir o veículo, ela vai ser julgada por um juiz togado. Quando a pessoa pratica o crime de forma dolosa, na modalidade dolo eventual, por exemplo, a pessoa ingere bebida alcoólica, assume o volante do carro, o dono do bar adverte ele e fala, cuidado que aí na porta tem crianças jogando bola. Ele então ingere a bebida alcoólica e sai com o seu veículo e fala, dane-se, se atropelar, atropelou, não estou nem aí. Então, nesse caso, ele age com dolo eventual. E aí a pena dele vai de 6 a 20 anos e ele vai ser julgado perante o júri popular. Então, pessoal, a melhor coisa é respeitar as regras de trânsito, respeitar os usuários do trânsito. Enfim, dessa forma, a gente evita problemas, sobretudo problemas com a justiça, porque a experiência nos mostra que não é tarefa fácil sentar no banco dos réus. Para muita gente é o fim da vida, tá bom? Muito obrigado, gente, até logo. Olá você, meu amigo, minha amiga telespectadora, sejam bem-vindos. No ar, mais um programa Família Verzola Recebe, aqui pelo Canal 3 da NET Cidade. E você também acompanha a gente, pessoal, pelas mídias sociais, no nosso Facebook, no nosso Instagram, no nosso YouTube, em todos esses canais, você sintoniza o Família Verzola Recebe, completando 17 anos no ar, agora neste ano de 2025. E na série de boas reportagens que eu sempre trago a vocês todas as semanas, hoje trago mais uma. Aqui nos nossos estúdios, que inclusive está muito bonito, né, pessoal? Vocês estão conferindo aqui nossos estúdios aqui no Grupo RS, muito bem preparado aqui por toda a equipe. Está muito legal aqui o nosso estúdio. Nós estamos recebendo um casal da área jurídica, dos mais capacitados, Dr. Antônio Roberto Soares e doutora Edna Tottoli. Na oportunidade, eles vão contar um pouquinho sobre o trabalho que eles realizam na área da advocacia, falar um pouquinho da sua vida e muito mais no nosso programa de hoje. E claro, na abertura do nosso programa, eu quero saudar os nossos convidados de hoje. Primeiramente, doutor Antônio, que alegria recebê-lo, como vai você? O prazer é todo meu, a alegria é toda minha, graças a Deus, muito bem. E você, como que está? Também, uma alegria muito grande por você estar aqui, você e sua esposa estarem aqui conosco e poder contar um pouquinho do trabalho realizado por vocês na área jurídica. Doutora Edna, alegria recebê-la, tudo bem? Obrigada, tudo bem, Lucas. Muito bom, fiquei muito feliz de vocês terem aceito o meu convite, estar aqui conosco para debater um pouquinho sobre a área jurídica, que é a grande especialidade de vocês. Obrigado, a gente que agradece. Maravilha. Doutor Antônio, a gente sabe que você tem uma atuação marcante na área criminal, na área de sustentação oral, e hoje nós vamos falar bastante disso aqui no nosso programa. Muita gente até desconhece o que é, e você, como um especialista na área, vai poder falar um pouquinho para a gente sobre isso. E a doutora Edna, também grande especialista na área civil, também vai falar um pouquinho da especialidade dela no nosso programa de hoje. Agora eu gostaria de estar conhecendo um pouquinho do casal na área jurídica. Conta um pouquinho da sua vida para a gente, pessoal. Eu sou advogado, trabalhei na roça até os 19 anos de idade. Trabalhava na fazenda São Jerônimo, ela fica ali na altura do
do bairro Ana Doroteia, e dali eu vinha para a escola, né? Eu estudava no SESI. E o SESI, naquela época, ficava próximo à rodoviária, né? Ali próximo à Câmara Municipal. E da fazenda até aqui dava 16 quilômetros. E era a pé. Então, a gente saía de lá, vinha para a escola, vinha refletindo e chegava em casa. Meu pai sempre foi uma pessoa assim, uma pessoa muito honesta, uma pessoa muito certa com as coisas. E ele sempre falava assim, pode estudar, mas tem que trabalhar. Tem que estudar e tem que trabalhar também. Então, quando a gente chegava, já tinha um trabalho para desenvolver e a gente desempenhava aquele trabalho. Então, era uma vida muito dura, que faltava tudo, mas também a gente tinha tudo. Porque tinha amor, né? Tinha muito amor. Mais importante, né? E mais importante. E o meu pai é uma pessoa muito certa, e o que ele fazia? Ele me ensinava assim, a aproveitar muito bem o tempo. Ele tinha muita experiência com questão de tempo, porque ele plantava. E quem planta tem que saber lidar com o tempo, tem que saber jogar com o tempo. E aí eu fui ouvindo ele, mas ao mesmo tempo, o dono da fazenda começou a me influenciar, porque ele tinha os irmãos que eram um irmão e um cunhado que eram advogados em São Paulo. E ele sempre falava que esse irmão dele, esse cunhado dele, vivia muito bem, era muito bem de vida. E se ele tivesse estudado também, ele não seria, então, não trabalharia tanto como ele trabalha, apesar de ser o dono da fazenda, né? Então eu ouvi aquilo e falei, poxa, se ele é o dono da fazenda, ele está falando. Então foi onde foi me despertando. E essa curiosidade para a advocacia. Então eu fui estudando mesmo, morando na roça, terminei o colegial, depois eu vim para a cidade, né, já aos 19 anos. Aí eu prestei concurso, entrei na Guarda Civil Municipal, onde eu trabalhei. Nesse período eu fiz faculdade e nesse período, então, eu entrei na advocacia. E comecei a advogar início de 2001, né? E estou aí na luta até hoje. Maravilha. E você, doutor, vamos conhecer um pouquinho da sua vida também aqui no nosso programa? Bom, eu já há menos tempo. Eu era da área do comércio, né? E a gente se casou, o Antônio estava fazendo a faculdade. E aí eu comecei a ver ele trabalhando, a filha falando já de estudar fora. E eu mudei de área. Aí eu fiz faculdade, eu terminei a faculdade em 2015. Então, eu vou fazer 10 anos de formada. Aí que eu comecei a advogar, só que eu comecei pela prática, depois eu fiz a teoria. Porque aí trabalhando já com ele, né? Certo. Então já foi assim um caminho mais fácil de trilhar, porque já estava ali todas as minhas dúvidas, toda aquela dúvida de iniciante. Já tinha um especialista ali para poder te ajudar, né? Imagina. Exatamente. Muito bom, bacana. Agora, me fale uma coisa, doutor Antônio. A gente sabe que você é um grande especialista na área de sustentação oral. Conta pra gente, o que é uma sustentação oral? Eu, na verdade, eu sou especialista em direito penal e processual penal. E trabalho muito com sustentações orais nos tribunais. A sustentação oral, ela é uma oportunidade que a lei nos dá de levar ao conhecimento dos desembargadores algum ponto importante que não tenha ficado muito claro nas razões de um recurso que a gente faz. Eu vou pegar como exemplo um recurso de apelação e talvez no recurso de apelação a gente coloca todas as informações necessárias, mas tem algum ponto que precisa ser levado ao conhecimento dos desembargadores para que se dê um pouco mais de atenção naquele assunto, naquele ponto do recurso. Então não é todo caso que cabe sustentação oral, né? Os casos para fazer a sustentação oral, normalmente eles têm que ser assim, muito bem analisado, muito bem estudado para ver se realmente cabe. Por quê? A gente não vai fazer a sustentação para repetir o que já colocou no corpo de um recurso. A gente vai exatamente para tratar de algum ponto importante, que não tenha ficado muito claro ali
no recurso e que merece ser levado e discutido numa sustentação oral pessoalmente ou por videoconferência com os desembargadores que vão julgar a causa. Então, você acaba que auxilia e consegue prestar melhor, consegue desenvolver melhor a prestação do trabalho né? Judiciário. Não é melhorar a prestação, melhora a sua prestação de serviços jurídicos. Porque eu trabalho como prestador de serviços jurídicos. E quando eu faço a sustentação, eu acabo tendo uma oportunidade de fechar um recurso com chave de ouro e desenvolver melhor um trabalho em benefício do meu cliente. É isso. Maravilha. E você, doutora Edna, uma grande especialista na área de direito civil. Sim, eu trabalho mais com a área de família, né? Pensão alimentícia, aquela área assim que pensão. Toda Isso. hora tem alguém precisando ali, né? Realmente. E muito conflito, né? E como, né? Família, muito. A área de inventários também. Certo. Eu auxilio o Antônio na área criminal. Também na área criminal. Em alguma coisa. Bacana. Atuam juntos, ele tem um escritório juntos ali na Cidade trabalhamos Nova, juntos. né? Isso. Muito bom, pessoal. Eu vou dar uma pausa para o nosso intervalo comercial e eu volto já com o doutor Antônio e a doutora Edna aqui no nosso programa. Rapidinho, pessoal. O Instituto Odontológico Função e Arte cuida do seu sorriso com a mais alta tecnologia e um atendimento personalizado de uma equipe especializada. Afinal de contas, o seu sorriso é o nosso cartão de visitas. Agende uma avaliação e descubra como podemos transformar sua saúde bucal. Cuidar do seu sorriso é cuidar da sua saúde. Na Clínica Função e Arte, oferecemos tratamentos completos para toda a família. Odontologia de excelência para sorrisos que brilham. Porque você merece sorrir mais. Agende uma avaliação e descubra como podemos transformar sua saúde bucal. Rua José Ribeiro Conrado, 296, bairro São José. Telefone 3707-7600. @odontologia.função.arte. Você está em busca de alívio para as dores crônicas, ansiedade ou simplesmente deseja melhorar seu bem-estar de forma natural? A acupuntura é uma prática milenar, eficaz e segura, que pode transformar sua saúde física e emocional. Doutora Huang Wei Ling é especialista em ajudar seus pacientes a encontrarem equilíbrio e alívio através da acupuntura. Venha sentir os benefícios da acupuntura em espaços acolhedores e de confiança. Cuide do seu corpo e da sua mente com quem realmente entende do assunto. Doutora Huang Wei Ling, cuidando de você de dentro para fora. Rua Romero Alves, 1929. Telefone 3721-2437. Olha quem tá aí e tá fazendo um zum zum zum. Tudo tem no Magalu. Vem que eu vou mostrar milhões de coisas pra comprar. No Super App Magalu, pra gente ficar pra cima, treinar como a gente quiser. Na moda com jeito de top, roupinha pra dar um rolé. Pra tá na internet, se conectar, se divertir, assistir, se ligar. Pra live, pra selfie, zap, tudo. Vem pro Magalu, pra gente ficar poderosa e maravilhosa também. Mercado de coisa gostosa, papinha de neném. Vem que eu vou mostrar milhões de coisas pra comprar. No Super App Magalu. O Magalu tem moda, esporte, beleza, mercado, tecnologia e muito mais do que você imagina. Baixe o Super App ou baixe lá na loja. Entrou, comprou, piscou, chegou. Tudo tem no Magalu.
Mediclin é especializada no atendimento em medicina e segurança do trabalho. Trabalhamos com exames admissionais, demissionais, periódicos, mudança de função e retorno ao trabalho. Seguimos todas as exigências do Ministério do Trabalho na área da saúde do trabalhador, com elaboração de laudos, perícias e diversos tipos de exames, como audiometria, espirometria, EGG, acuidade visual, entre outros. Contamos com profissionais capacitados para melhor te atender. Mediclin, qualidade e agilidade em medicina e segurança do trabalho. A Fundação Espírita Judas Iscariotes é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que atua na política de assistência social no município de Franca há mais de 70 anos, com experiência adquirida na execução de serviços de acolhimento institucional para pessoas idosas na modalidade abrigo institucional e para pessoas com deficiência na modalidade residência inclusiva. Para maiores informações, entre em contato com a Fundação Judas Iscariotes pelo telefone 16 2104 7700 ou pelo endereço Rua Ofélia Soares Russo, 994, Jardim Planalto. Muito bom, meus amigos. Estamos abrindo o quadro Momento Jurídico aqui no nosso Família Verzola Recebe. Quem vai estar conosco neste mês, dando dicas importantes aos nossos amigos telespectadores, é o renomado profissional da advocacia, Dr. José Arnaldo. Vamos lá, Dr. José Arnaldo, agora é com você. Olá, tudo bem? Aqui é o José Arnaldo, advogado, especialista em direito previdenciário. E hoje eu quero falar com você sobre o benefício de prestação continuada, o LOAS. Você que conhece alguém, você que é idoso, você que sofre de alguma doença incapacitante, que tem alguma deficiência, você que conhece uma pessoa, uma criança autista, né, que tenha algum tipo de problema, que incapacite para o trabalho. O LOAS pode ser para você. Você que nunca contribuiu, isso pode te ajudar de alguma forma. É necessário que, primeiro, você nunca tenha contribuído. Segundo, que você seja idoso ou seja uma pessoa que tenha uma deficiência e não possa trabalhar. E um terceiro requisito, que a renda familiar não seja superior a 1/4 do salário mínimo. Se você tem essa situação, se você conhece pessoas nessa situação, né, o LOAS, o benefício de prestação continuada, pode ser para você e pode te ajudar muito, né? Como eu disse numa situação anterior, eu tive um caso no final do ano que a mãe de uma criança autista conseguiu o benefício e pela primeira vez em 7 anos ela conseguiu dar um Natal para o filho. Olha a importância que esse benefício pode trazer para a sua vida e para a vida da sua família. Qualquer dúvida, procure um advogado especialista da área previdenciária que ele vai poder te auxiliar nessa situação. Obrigado. Muito bom, pessoal. Já estamos de volta com a sequência do nosso Família Verzola Recebe. Doutor Antônio, me fale uma coisa. O que diferencia uma sustentação oral eficiente de uma comum? Então, uma sustentação eficiente de uma comum, eu acredito que o que vai diferenciar é justamente você tomar todos os cuidados para não colocar na sustentação a repetição do que já foi colocado no corpo do recurso, porque aquilo já está escrito e já vai chegar para as autoridades judiciárias que vão julgar o caso. Então, eu acho que exatamente pinçar o ponto mais importante daquele recurso
avaliar ele na sua importância jurídica, em que ele vai realmente beneficiar o seu constituinte e levar para a sustentação só aquele assunto. Por quê? Porque a gente tem apenas 15 minutos para sustentar. Ah, é pouco, é 15 minutos só. 15 minutos, então, cravados. E, normalmente, devido ao grande número de sustentações que tem, às vezes a gente chega lá, muitas vezes eu chego às 9 da manhã, 8 da manhã, e a minha sustentação vai acontecer às 18 da tarde. Né? Então, os desembargadores ainda pedem que a gente seja mais rápido ainda, né? Dessa forma, a gente acaba fazendo a sustentação em 10 minutos, 11 minutos, daí para baixo. Então, assim, tem que ser só o principal mesmo para ter eficiência. Perfeitamente. E como que é o processo de preparação de uma sustentação oral, doutor? Isso, a preparação da sustentação, normalmente eu faço um memorial, o memorial da sustentação, eu encaminho aquele memorial para o desembargador, né? Para os desembargadores, e depois eu estudo o caso, aquele ponto que precisa ser trabalhado, porque a gente tem que ver se há necessidade de trabalhar aquele ponto. Então, eu pego aquele ponto que realmente é necessário trabalhar, um determinado ponto jurídico, estudo ele e vou, né, para o tribunal sustentar aquilo em favor do meu cliente, aquela tese. Certo, certo. Então, ela é preparada, a gente prepara dias a fio, para falar 15 minutos. A gente prepara dias a fio, vários dias para falar 15 minutos. É estudo, e depois a concisão, depois o treino na fala. A gente tem que ir para frente do espelho, tem que falar a sustentação, tem que repetir várias vezes, né? Até ela sair naquele tempo de 15 minutos. Porque talvez você vai lá e sustenta e saiu em 20, você fala, pô, tem que economizar, tem que, né, tem que acelerar aqui. Então, é assim que a gente vai preparando. Maravilha. Com o tempo vai ficando espontâneo. Certo. Doutor Ed, me fale uma coisa. Como realizar o pedido de uma sustentação oral? Sim, o pedido, você pode mandar um e-mail para aqueles desembargadores, né, que já vem para você uma publicação falando quem são os desembargadores, em qual Câmara que está, ou então na própria página do TJ já tem um ícone para você preencher. Ali você já preenche tudo com os dados do advogado, os dados do processo, confirmando que vai ter. Só que essa sustentação oral, Lucas, bem antes, na hora que ela entra no tribunal, você já tem que peticionar falando que você deseja sustentar oralmente. Senão é feito um julgamento virtual. Ah, então, já certo. bem antes, você já fala que quer a sustentação. Aí, quando eles colocam ela em pauta, aí você tem que confirmar essa inscrição. Aí, confirma a inscrição e na hora que chega também, lá no tribunal tem uma fila, né? Você tem que chegar mais cedo para você falar que você está presente, senão ela não entra em pauta. Perfeitamente. Está aí os nossos convidados de hoje dando uma aula para a gente aqui no programa de hoje da área jurídica, pessoal. Me fale uma coisa, doutor Antônio. Como você lida com perguntas ou intervenções inesperadas dos julgadores na hora? É importante, isso é muito importante, a gente conhecer bem o assunto que está tratando e conhecermos também o processo, ele tem que ser muito bem estudado, vamos dizer assim, de capa a capa. Você tem que conhecer as partes do processo, o que tem em cada folha de cada processo, vamos dizer assim, o que tem dentro do processo. Você tem que saber o conteúdo. E você faz um índice e já remetendo para as folhas. Então, você coloca tema tal, folha tal. E daí o que acontece? Você mantém aquele índice ali do seu lado. Caso surja, ele pergunte em que folha está esse assunto, em qual página, doutor, está esse assunto que o senhor está falando? Onde a testemunha de defesa falou isso que o senhor acabou de falar? Então, você já tem lá, testemunha de defesa fulano, página tal. Você leva aquele índice. Certo. E aí você, então, se socorre ali rapidamente disso, né? Mas tem que estar preparado.
tendo conhecimento do processo, tendo segurança do assunto que está tratando, porque perguntas podem surgir e não fica a gente não fica numa situação muito confortável se surgir uma pergunta assim e a gente não souber responder. Né? Porque muitas vezes a gente vai fazer a sustentação de um processo que nasceu ali com a gente, que a gente cuidou desde o início. Mas surge muito serviço também, que o processo chega na fase da apelação. Aí não foi você que fez. Então aí certo. o estudo demanda muito mais. Perfeitamente. E hoje a gente vê assim, o direito eletrônico crescendo muito de uma forma assustadora, né? A gente vê assim, os profissionais hoje atendem clientes do Brasil todo, né? E tudo mais. Hoje a gente vê que a maioria das audiências são virtuais, né? Não são, praticamente não tem mais audiência presencial. Mas a sustentação oral é diferente, tem que ser presencial, doutor? Não, quem decide se vai ser presencial ou se vai ser por videoconferência são os desembargadores. Então, a gente não tem influência nenhuma nesse assunto, né? Por exemplo, eu tive sustentação marcada para mim semana atrasada. O desembargador estava ausente. Marcaram para a semana passada, cancelaram e marcaram para a semana passada. Marcaram, então, a de semana atrasada por videoconferência, a de semana passada presencial. Sei. Então, a gente não tem esse controle. Perfeito. Né? Eu achava que tinha que ser só presencial, mas pode ser também de forma videoconferência. Chega a publicação. Através de videoconferência também. Para nós, na verdade, é uma surpresa. A gente, às vezes, a gente requer que seja por videoconferência, por algum motivo, né, impossibilidade de viajar e tal, mas quem decide mesmo é o desembargador. Perfeito. Me diga agora, quais são os principais elementos que você considera como essencial para uma sustentação persuasiva? Para uma sustentação persuasiva, eu acho que é importante. Eu precisava dessa pergunta sua mais específica, porque o que é mais importante para uma sustentação persuasiva? Vamos supor, o que é? Conhecer o caso. Os elementos assim, que você considera assim, o conhecimento da causa, o que mais podemos dizer nesse caso? Eu acho que a principal seria realmente o conhecimento mesmo da causa, assim, né? Vamos supor um caso de violação à plenitude de defesa. Vamos supor, violação à plenitude de defesa. O que eu precisei ter ali como elemento importante para sustentar? Eu precisei analisar o processo, estudar o processo. Nesse caso, um caso de tentativa de homicídio. Se foi dada a essa pessoa que estava lá respondendo ao processo e que só queria pagar na medida do que é justo a sua pena. Ele não negou que tentou matar de forma nenhuma, ele só queria responder e pagar da forma mais justa possível a pena dele. Certo. Queria a justa pena. Então, eu observei que a plenitude de defesa dele, que é dar ao réu a oportunidade de usar de todos os meios persuasivos para convencer os jurados, na verdade, não tinha sido dada a ele essa oportunidade. Por quê? Porque todas as testemunhas da acusação disseram que aquele réu tinha problemas mentais, estava em surto ou em alucinação no momento em que ele tinha atacado aquela vítima. Bom, então eu fui procurar no processo qual elemento? A perícia do médico psiquiatra, a avaliação, a investigação sobre a saúde mental daquela pessoa. Isso que fui procurar. E não localizei. Não existia uma outra tese defensiva. Ele era confesso. Inclusive, ele falava, não, eu sim, desferi a facada contra a pessoa e estou arrependido. Mas a questão é, a sanidade mental dele não foi investigada. Então, isso foi um elemento importante de um caso que eu precisei estudar, investigar se tinha sido dada a ele essa oportunidade de defesa, era a única tese defensiva dele,
né? E não tinha sido, então, feita essa perícia por médico psiquiatra. Dessa forma, eu fui no tribunal sustentar o quê? Exatamente isso, a violação à plenitude de defesa, com base nesses elementos. Agora, cada caso vai te dar substrato diferente para você sustentar nos tribunais. Maravilha, muito bom. Pessoal, vou para mais um intervalo comercial e eu volto já com a sequência do nosso programa. A OnTech proporciona as melhores soluções a preços competitivos, desde a elaboração do projeto até a instalação. Garantimos os melhores equipamentos para máxima eficiência e durabilidade de toda a sua solução de energia renovável. Nós nos esforçamos para promover a sustentabilidade e independência energética. OnTech, energia solar para todos. Nosso dia a dia é cheio de heróis disfarçados. Ao Jorge, que levou as garrafas retornáveis da Ambev, pagou mais barato na cerveja e salvou o churrasco. E a Ju, que tá salvando o meio ambiente porque a garrafa retornável vai e volta, gerando menos lixo. E esse de casa pagou só pelo líquido e salvou o rolê. Com as retornáveis, nem todo herói usa capa. Garrafas retornáveis Ambev, o jeito mais barato e sustentável de comprar sua cerveja. Beba com moderação. Na estrada há mais de 30 anos eu já lancei muito sucesso. Se bater saudade, cê volta. Se doer por dentro, não volta. Mas hoje tô aqui para te contar que meu próximo lançamento não é uma música, é um paraíso. Quando esse rapaz aqui me contou do Paradise Sunset Resort Residência, eu sabia que tinha que abraçar esse projeto. Fala aí, João. É isso aí, Zezé. E nós vamos fazer desse sonho grandioso uma realidade ainda maior. Um verdadeiro paraíso particular. Gente, esse é um resort de alto padrão que oferece abundância em estrutura e natureza. Zezé, o resort, às margens da represa de Jaguara e Ifaina, vem numa proposta inovadora e exclusiva para o interior de São Paulo e Minas Gerais. Tem praia privativa no lugar mais lindo da represa, completamente arborizado com ipês, lazer completo que só um resort oferece e um destaque natural que só vendo para crer, gente, é o pôr do sol mais bonito do Brasil. Com certeza, Zezé. Depois de muitos anos no ramo imobiliário e atendendo aos clientes mais exigentes, nós chegamos no conceito Paradise, que é um empreendimento que encanta pela grandeza, mas também pelos detalhes. Eu tô entrando de cabeça no projeto, gente, como parceiro e investidor. Com esse empreendedor amigo aqui, para realizar, claro, esse projeto grandioso, nosso e seu. Paradise Sunset Resort Residence. Tudo que jamais foi visto. Mas eu sei que no meio da madrugada vai ter a luz acendendo. A Sescofran, a Associação das Empresas de Serviços Contábeis de Franca e Região desde 1984, promove o intercâmbio cultural, estudos, assistência mútua, a difusão da ética e união da classe contábil, através de encontros, reuniões, assembleias, cursos, palestras e seminários, sempre com uma estrutura moderna para atender seus associados. Somos uma entidade atuante e comprometida com o desenvolvimento profissional da classe contábil, do mundo empresarial e da sociedade. Seja um associado a Sescofran. Muito bom, meus amigos. Eu quero dar uma dica especial para vocês que nos acompanham aqui no nosso Família Verzola Recebe. Restaurante do Frei, com 2 unidades aqui na cidade de Franca, recém-inauguradas. Você curte o melhor almoço da cidade.
você come à vontade por apenas R$ 17,99. É isso aí, Verzola. A gente aqui tem o cuidado de servir um alimento bem temperado, produtos frescos do dia, uma comida bem feita, caseira e o melhor de tudo que a gente coloca um preço acessível, R$ 17,99. Você vem e come à vontade. O pessoal quiser vir comer 3, 4 vezes, R$ 17,99 à vontade. Aqui o cliente é que manda. Salada, aquele almoço bem servido. Tô vendo aqui, ó, batatinha, feijoada, macarrão, uma infinidade de delícias. Restaurante do Frei, 2 unidades em Franca, aqui na General Teles, em frente ao terminal de ônibus, né, Frei? Terminal e na Avenida Brasil, 1001. Nesses 2 locais, segunda a sábado, almoço completo. Das 11 horas às 2h30. Que maravilha. Se o pessoal quiser pegar aquele marmitex para levar para casa, para o trabalho, Restaurante do Frei também oferece, né? Também, nós temos um marmitex preço único, R$20, caprichado, 750 gramas. Então vamos deixar na tela aqui endereço das 2 unidades do Restaurante do Frei e o telefone de contato também, caso você queira entrar em contato com a equipe aqui do Restaurante do Frei. Parabéns pelos empreendimentos, Frei. Vem almoçar, Restaurante do Frei. Muito bom, pessoal. Quero dar uma dica especial para você que acompanha a gente aqui no nosso Família Verzola Recebe. Império das Carnes, onde você encontra todos os tipos de carnes. Logo, logo vocês vão acompanhar comigo o videozinho de um pouquinho do que o Império das Carnes oferece a vocês. Mas antes eu quero falar aqui com o meu amigo Hudson, o embaixador das carnes. Tudo bem, Hudson? Tudo bem, Lucas. É um prazer ter você aqui junto com a gente agora, né? A partir de hoje, você faz parte aqui da nossa equipe do Impérios das Carnes também. E a gente vai mostrar para vocês aqui, o pessoal de casa, cada dia um pouco de cortes diferentes que a gente tem, os produtos que a gente tem aqui no Império das Carnes. Realmente, vocês estão vendo ao fundo aqui uma infinidade, todos os tipos de cortes você encontra aqui no Império das Carnes. Carnes nobres, fresquinhas, você só encontra aqui no Império das Carnes, não é mesmo, Hudson? Uma coisa que a gente oferece muito bem para os nossos clientes é o serviço de WhatsApp entregas em casa, em residência. Às vezes o cliente acha meio difícil sair, a gente leva até a casa dele. Olha que facilidade para você. Então você não pode vir aqui no Império das Carnes, o Império das Carnes vai até você. Vamos deixar na tela aqui o WhatsApp para quem quiser fazer a sua encomenda. Basta entrar em contato, o pessoal leva até a casa da pessoa, rapidinho, rapidinho, né, Hudson? Rapidinho, rapidinho. É a entrega mais rápida de Franca e além de ser a entrega mais rápida, são produtos frescos. Os nossos produtos que vão direto para sua mesa são todos produtos diários, frescos, do dia a dia. Vale a pena conhecer Império das Carnes. Essa eu indico, pessoal. É isso aí, pessoal. Estamos abrindo mais um Momento Jurídico aqui no nosso Família Verzola Recebe. Quem vai estar conosco agora neste mês de abril é a doutora Pamela Stradiotti, dando uma dica muito importante a vocês na área jurídica. Doutora Pamela, vamos lá, agora é com você. Boa tarde, eu sou a Pamela Stradiotti, advogada aqui na cidade de Franca e especialista em direito militar. Hoje o meu recado vai para você, policial militar. Quando você recebe aquela comunicação disciplinar, se você não se atentar e cometer alguns erros neste início, pode ter um desfecho mais grave. Então, saiba como agir diante desses procedimentos disciplinares e diante dessa comunicação disciplinar. Não cometa esses erros. Não ignore a notificação, não perca o prazo. Essa é a sua primeira oportunidade de fazer a sua própria defesa. É importante se manifestar preliminarmente.
Procure uma assistência jurídica especializada. Muitos policiais tentam se defender sozinho e, pela falta de técnica e de familiaridade com o assunto, pode, ao justificar a sua conduta, acabar incorrendo em outras por desconhecer os procedimentos operacionais padrão. Não assine documentos sem compreender perfeitamente o seu conteúdo. Às vezes você pode estar assinando algo e assumindo a culpa por algo que não fez. Então, seja atencioso, cauteloso, cuide da sua defesa. Nada e nem ninguém é melhor do que você para exercer a sua defesa com orientação de um advogado especializado. Esta foi a minha dica de hoje, pessoal. Um abraço! Muito bom, pessoal. Já estamos de volta com a sequência do nosso Família Verzola Recebe. Doutora Edna, vamos falar um pouquinho agora de direito civil. Gostaria que você falasse um pouquinho para a gente sobre inventário. Por que algumas vezes o inventário demora tanto para sair, doutora? Então, o inventário, na verdade, Lucas, o que faz ele demorar é que muitas vezes a pessoa, ela reforma a casa, ela amplia o imóvel e ela não vai lá no cartório e regulariza o imóvel. Então, não é assim tanto que o inventário em si. Então, o inventário depende de documentos, que muitas vezes atrasa por conta disso. Então, muitas vezes você pega um inventário que nem a escritura foi feita, a pessoa às vezes comprou lá atrás, está num contrato, tudo bem, você vai inventariar aquilo, mas você vai depender, para concluir todo o trabalho, é demorado muitas vezes por conta da regularização do imóvel, que é uma coisa também que a gente trabalha muito, essa regularização, porque às vezes até você colocar os documentos em condições para inventariar, então muitas vezes o juiz dá uma exigência, pede alguma coisa e aquele documento não existe. Então você tem que parar o inventário e buscar aquele documento para dar sequência depois no processo. Então por isso que é mais extenso. Mais extenso, assim, né? Isso. Ah, sério, certo. Outro assunto que, assim, polêmico é a pensão alimentícia, né? Sim. Muita gente brinca assim, ó, a única coisa que dá cadeia no Brasil é pensão de falta de pagamento de pensão alimentícia, né? A gente sabe que também é muito complexo e tudo mais, mas realmente a pessoa, quando tem filhos, quando tem divórcios, tem que fazer o negócio certinho ali e pagar a pensão alimentícia, né, doutora? Exatamente. Muitas vezes vem assim, muito cheio de emoção, né? E a pessoa às vezes acha assim, o pai acha que aquela pensão vai favorecer a ex, então fica muito assim, aquela briga, né? Puxa, um quer receber mais e o outro pagar menos. E muitas vezes não depende, assim, é difícil até para o juiz definir isso, né? Certo. Então tem que achar o equilíbrio, a necessidade da criança, a possibilidade do pai de pagar essa pensão. Então isso daí muitas vezes fica muito complexo. Que causa uma discórdia muito grande entre as partes, né? Podemos dizer, porque como você mesmo disse, né? Às vezes uma pessoa, eu posso pagar isso, mas não, você tem que pagar mais, você ganha isso, não, eu ganho isso, tá? E vira aquela bagunça que você tem que resolver, né, doutora? Termina lá no escritório, né? Mas aí acaba chegando num consenso e as partes acabam se adequando à situação, né? Isso, até mostrar, né, para aquele que está resistindo, que a necessidade da criança, tudo... É muito, né, depende. É o principal ali, são as necessidades da criança, né? Exatamente, é o que a gente tem que buscar preservar mais, é isso, né? E quando há o atraso no pagamento da pensão alimentícia, aí tem qual que é o prazo, assim, para a pessoa poder pagar? Tem isso, assim, existe isso, tem 15 dias para regularizar, tem 10 dias, ou não? A partir do momento que já atrasou 1 dia, 2 dias, já pode acionar? Já pode acionar, Lucas, porque assim, o pai já está sabendo o dia que tem que pagar, né? Certo. Então, se ele atrasou, já pode estar buscando. Só que, sob pena de prisão, é os últimos 3 meses. Por exemplo, se tiver um 4º mês, aí já tem que ser por outro rito. Aí isso já não vai gerar prisão. Então, é os últimos 3 meses de alimento é que você executa sob pena de prisão. Ah, maravilha. E onde eles têm mais pressa é nessa, né? Que é mais urgente. Como, né? Às vezes a penhora eles não têm tanta pressa como tem, né? Certo. Eu acho assim, já que a gente está falando muito dessa área, casos de investigação de paternidade também são comuns, doutora? Sim, muito comum. Muito comum. E como que funciona basicamente assim? A pessoa chega no seu escritório,
Como que é? Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Geralmente, assim, a pessoa tem lá o filho, às vezes até está grávida, né? Que tem os alimentos gravídicos, a gente é muito procurada, às vezes na gravidez. Aí a gente pede, assim, alguns indícios que comprova que teve um relacionamento. E entra com a ação, e hoje em dia a gente tem o DNA, né? O DNA não tem como sair fora, né? Tem que pedir a perícia. E muitas vezes, pelos indícios já de que aquela suposta pessoa é o pai, o juiz às vezes já fixa um alimento provisório, né, para a criança, para não deixar a criança em dificuldade, até que seja feita a perícia. Perfeitamente. Eu penso, agora falando com vocês dois assim, o advogado, de uma forma geral, ele carrega a responsabilidade da vida de alguém, né? Muito. É uma responsabilidade muito grande, porque ele lida com o patrimônio da pessoa, a liberdade e muito mais, né? Verdade. Como vocês lidam com essa responsabilidade tão grande, gente? Isso, com o tempo, vai ficando tranquilo. A gente consegue lidar com isso de boa, né? Então, a liberdade da pessoa é o bem mais valioso dela depois da vida, né? Se tem uma pessoa presa, pronto, a gente já está com um baita problema. Então, é como lidar com isso? Exatamente não fazendo promessas que são inacessíveis. Não fazendo promessas para as pessoas que te contratam, para os familiares, para o próprio constituinte que te assina a procuração, promessa que você não consiga cumprir. Por quê? Porque tem um fato grave, muitas vezes a pessoa é culpada, não existe a menor vergonha, não tem a menor vergonha de falar que já defendi pessoa que é culpada, né? Pessoa que praticou o crime, sim, é evidente. Mas às vezes a pessoa ela quer simplesmente, não quer pagar pena nenhuma. Então, não é com a gente, então. Por quê? A gente pode, então, trabalhar em cima de uma negativa de autoria, quando a pessoa realmente não há, vamos dizer assim, as evidências não apontam para ela, né? Ou então a gente trabalha no sentido de minimizar prejuízos para a liberdade dela em busca da justa pena. Certo, né? certo. Então, o lema lá do meu escritório é: seu direito é nossa missão. Então, maravilha. Tem que ter o direito para que a gente consiga, então, desenvolver um bom trabalho no sentido de aquela pessoa, então, ficar em liberdade. Mas, às vezes, simplesmente a gente trabalha realmente só na busca de uma justa pena. Certo, certo. Doutora Edna, saindo um pouco da área jurídica, nas horas vagas, o que você gosta de fazer? Qual que é um hobby? Eu brinco que advogado não tem muito tempo para hobby, não, viu, Lucas? O tempo é curto, né? O tempo é curto, mas assim, uma leitura, gosto muito de ler, a gente tem, né, esse hábito assim de leitura, às vezes ler alguma coisa que não seja da área jurídica, né? Assistir uma série, alguma coisa assim. E você, doutor Antônio? Eu pratico musculação, eu faço treino de natação, eu faço aula de spinning. Esportista! Muito esportista. E, enfim. Sempre arruma uma coisinha para fazer ali que agrada, né? Até para conciliar com o estresse, né? Ai, precisa, né? Todo mundo precisa, né? Precisa. Muito bom. Pessoal, vou para mais um intervalo e volto já com o bloco final do nosso programa. Tower Franca Hotel. Uma super estrutura e um ambiente aconchegante para o seu conforto. Suítes amplas com TV, frigobar, banheira e ar-condicionado. Além do café da manhã, mais completo e gostoso da cidade. O Tower Hotel conta ainda com amplas salas para trabalho, reuniões e palestras. Tower Franca Hotel. Conforto, bem-estar e segurança. No Centro Universitário Unifacef, você encontra cursos de graduação e pós-graduação em diversas áreas. Venha se preparar para o mercado de trabalho e garanta o seu futuro. Acesse agora unifacef.com.br e conheça todas as vantagens que temos para você. Telefone 16 37 13 46 18. Unifacef, sua próxima etapa começa aqui.
quem quer aprender e desenvolver. A Cif é pra todos e é pra você. Do grande ao pequeno você vai empreender. Venha pra Cif e faça acontecer. Indústria, comércio, agroserviço, somos conexão, a Cif é compromisso. Montar o seu negócio já não é complicado. Venha pra Cif e seja associado. A Cif, conectando e desenvolvendo empreendedores. A Audibel Franca é uma empresa especializada em aparelhos auditivos de última geração. Temos aparelhos com tecnologia de ponta, com recursos para processamento da própria voz, minimização de ruídos para priorizar a fala, conectividade com smartphone e também são recarregáveis. Temos a solução para cada tipo de perda auditiva. Marque já a sua avaliação. 16 98142 7733. Em Franca, na Rua José Salomone, 226, Parque das Acácias. Audibel, aparelhos auditivos. Transformamos projetos em realidade. Se você busca qualidade, segurança e compromisso em cada detalhe da sua obra, estamos prontos para construir o seu sonho. Do planejamento à entrega, oferecemos soluções completas e personalizadas para garantir excelência e satisfação. Fale conosco e descubra como podemos tornar seu projeto uma referência. Casa de Apoio IANSA, local de esperança e cuidado. Quando a vida exige mais força do que podemos dar, é essencial ter um lugar de acolhimento, amor e respeito. Na Casa de Apoio IANSA, oferecemos um ambiente seguro e acolhedor para quem precisa de suporte no tratamento oncológico e de seus acompanhantes, e que enfrentam desafios pessoais com assistência social e psicológica, alimentação e hospedagem. Aqui, cada história importa. Cada pessoa é recebida com carinho, assistência especializada e estrutura completa para proporcionar conforto e dignidade. Juntos podemos transformar vidas. No futebol com os amigos ou em qualquer lugar que eu vou. Ciumenta, para de ser tão ciumenta. Desse jeito nenhum homem te aguenta. Ah, eu já nem sei o que fazer. Ciumenta, para de ser tão ciumenta. Desse jeito nenhum homem te aguenta. Se liga ou você vai me perder. Pessoal, queria dar uma dica aqui importante hoje, né? Que é uma visão de contador solidário, né? Que é a destinação, né, para as entidades de crianças e adolescentes e idosos de Franca, né? Que é para destinar o valor do seu imposto de renda, né, na hora que está fazendo a declaração, que você tem o direito de destinar até 6%. Para qualquer uma dessas entidades. E é simples, é só pedir para o contador, na hora que for fazer a sua declaração, pedir para ele fazer a destinação. Na própria declaração vai ter lá, ele vai só registrar e ele já vai te dar o valor de quanto é que pode ser a destinação. E o DARF é automático, já vai direto para as entidades da nossa cidade. E não deixando aí o dinheiro para o governo federal para depois trazer de volta, né? Então isso não paga nada, é sem custo, é simplesmente destinar o valor do seu imposto para nossas entidades de Franca e região, né? Tanto para criança e adolescente, tanto para os idosos, que hoje a gente tem essa possibilidade, ok? Fica a dica aí e é muito importante para nossas ações sociais em Franca. É isso aí, pessoal. Estamos abrindo mais um Momento Jurídico aqui no nosso Família Verzola Recebe. Quem vai estar conosco durante todo o mês
é o renomado e muito capacitado profissional da advocacia de nossa cidade, Dr. Fabrício Santos. Dr. Fabrício, vamos lá, dá o recado. Olá pessoal, eu sou Fabrício Santos, advogado, e a minha dica hoje é para você, empresário. Em maio está entrando em vigor a NR01, essa nova resolução que fala sobre o gerenciamento de riscos ocupacionais. Não perca tempo, vá atrás de um profissional, faça as regularizações, não faça somente pela regulamentação legal. É o momento de implementar na sua empresa a cultura saudável, de promover um ambiente para que você otimize, para que você potencialize um bom ambiente de trabalho que automaticamente vai influir no andamento da empresa. Muito bom, pessoal. Já estamos de volta com o bloco final do nosso Família Verzola Recebe. E os nossos convidados de hoje, Dr. Antônio e doutora Edna, também estão abrilhantando o nosso momento jurídico na abertura do programa, como vocês puderam conferir aí. Ficou muito bacana aí, eles vão estar conosco durante todo o mês nos nossos programas aqui no Canal 3, pessoal. Doutor Antônio, me fale uma coisa. Ainda falando sobre o nosso assunto principal de hoje, que é a sustentação oral, numa sustentação oral é sempre muito importante ter pleno conhecimento do processo? Sim, é muito importante que a gente tenha pleno conhecimento do processo. Eu costumo até linkar as páginas onde tem as informações que, durante o estudo, eu vou percebendo que podem ser levantadas questões durante a sustentação. Então, a gente tem que ter pleno conhecimento não só do processo, mas da lei naquele ponto em que a gente está, sobre aquele assunto, aquele ponto, como que a lei prevê aquilo, aquele tema, e, mais ainda, a jurisprudência do tribunal e da Câmara onde a gente está defendendo. Certo. Podemos dizer assim, chamar atenção para os detalhes do caso também é importante? Muito importante. Não detalhes genéricos, mas detalhes que estejam realmente focados na tese em que a gente está sustentando ali no tribunal. Por quê? Não é todo o assunto que foi colocado no recurso de apelação, num exemplo, que vai ser sustentado lá. O que já foi colocado no corpo da apelação já está no corpo da apelação. Então, não precisa ir lá falar a respeito, mas chamar a atenção para aquele ponto crucial que você vai usar para tentar reverter um jogo que você está perdendo. Certo, certo, certo. E conhecer também os argumentos da parte contrária, essencial também, né, doutor? Essencial. Então, sempre dá uma olhada na minha área, né, que é a área criminal. Então, tem que se estudar com profundidade a denúncia, né, do representante do Ministério Público, depois o parecer do Procurador-Geral de Justiça, para ver a linha que ele está tomando, enfim, e no mais, realmente ter conhecimento da jurisprudência do tribunal sobre aquele tema e daquela Câmara especificamente. Certo, certo. Doutor Antônio, nesses anos todos que você atua na área jurídica, teve algum caso assim que você fala engraçado, que você gostaria de estar contando para a gente aqui no programa? Teve sim. Eu estava lá pelos meus 2 ou 3 anos de advocacia, quando, naquela época, eu atendia assistência judiciária gratuita e nós fazíamos plantões na OAB. Então, o advogado que era conveniado, ele tinha ali que prestar serviços uma vez por mês, fazendo atendimento à população. E eu chegando na OAB para fazer um atendimento, uma pessoa me chama, doutor Antônio, eu estava com 2 ou 3 anos de advocacia, eu olhei para a pessoa e falei, o senhor é o doutor Antônio? Falei, sim, sou eu estou procurando o senhor. E o senhor é um advogado muito famoso e eu estou procurando o senhor. E eu falei, meu Deus do céu. Então, está falando, eu sou o Antônio, realmente sou o Antônio. Pois não, como eu posso ajudá-la? E a pessoa me falou, olha, é o seguinte, meu filho se envolveu em um homicídio, eu gostaria que o senhor fizesse a defesa dele. E naquela época eu trabalhava com causas de família e causas comerciais. Eu trabalhava, inclusive, com elaboração de contratos, abertura de firmas, fechamento de firmas, alteração de contrato de firmas, fazia mais essas coisas, né?
e não tinha aquela experiência toda na área criminal. E eu liguei para a Edna, falei, olha, era a Dona Maria Aparecida. A Dona Maria Aparecida está indo para aí, você atende ela. Era por volta de 15 horas, ela ia aguardar o meu retorno. Eu deveria chegar por volta de 17 horas. Então, eu falei, atende ela, sirva-lhe água, ofereça-lhe banheiro, parece que ela está a pé, né? Enfim, quando chego no escritório para falar com aquela senhora, era um crime de homicídio. E o filho dela, ela jurava para mim que o filho não havia matado aquela pessoa, tinha chegado numa casa, ele ia sair para procurar trabalho, e ele então chega na casa do amigo, de onde eles iam partir para procurar emprego, e o amigo tinha matado a madrasta. E o vizinho viu ele entrando e ele foi preso também. Enfim, eu pedi a liberdade dele, né? O juiz concedeu a liberdade dele. Realmente as evidências mostravam que ele não tinha participado do homicídio. Mas foi uma questão, e depois surgiu na segunda fase do procedimento do júri, surgiu então o júri dele, e aí eu tinha que fazer a defesa dele. E eu procurei um advogado mais experiente, né? Ele me emprestou a sua beca, ele tinha 2 becas, ele me emprestou uma, e nós fomos para o júri numa quinta-feira, e eu falei, o senhor fala primeiro. O senhor fala antes. E ele pega o microfone e fala assim, olha, o caso aqui realmente é de negativa de autoria, não há provas contra o senhor fulano de tal. Tem um grande advogado aqui que vai falar para vocês melhor, vai defender melhor a nossa tese aqui para vocês. E me passou o microfone. E eu peguei aquele microfone e fiz a defesa da pessoa. E quando terminei, o juiz de direito veio até a mim, o juiz da vara do júri, me cumprimentou, disse que a defesa tinha sido excelente, perguntou se eu fazia sempre defesa no tribunal do júri. Assim fez o promotor e o advogado que estava acompanhando, o outro advogado que estava sustentando a defesa do Corréu, chegou até a mim e falou, olha, qualquer dia eu quero fazer um júri com o senhor. Então é uma situação muito engraçada, porque na verdade eu não tinha experiência nenhuma ali naquela situação. E se saiu muito bem, né? Graças a Deus deu tudo certo. Bacana. Acabou sendo absolvida. Joia, joia. Pessoal, nosso programa está chegando ao final, nosso tempo chegou ao final. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao casal por ter aceito meu convite mais uma vez, ter estado aqui conosco e poder falar um pouquinho sobre a área jurídica. Doutor Antônio, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e fico à disposição. Sempre que houver possibilidade, é só chamar a gente. Com certeza, novos convites virão. Doutora Edna, obrigado. Eu que agradeço, Lucas. Um prazer estar aqui. Prazer é todo meu. Pessoal, este foi o nosso Família Verzola Recebe desta semana. Espero por você na próxima semana, sempre com aquele programa inédito. Até lá!